Bom, eu sou o Lucas Sá e vim aqui dar uma masterclass, né, sobre os videoclipes e tal, a convite do Maranhão na Tela Lab, né? O Maranhão na Tela, esse ano o Lab ele é focado em videoclipes e fico muito feliz com o convite, né, para falar um pouco sobre essa experiência, né, dentro do audiovisual, que isso é uma vertente do audiovisual que eu trabalho, né? E é recente isso, então fico bem feliz por esse convite e que, de certa forma, essa produção também vem ganhando um grande destaque aqui no Maranhão. Bom, vou me apresentar, eu sou o Lucas, tenho 28 anos, estudei cinema e audiovisual na Universidade Federal de Pelotas e já realizei 10 curtas-metragens. Por agora eu estou desenvolvendo o roteiro dos meus longas, né? Acho que é um pulo a mais, né, dessa fase de curta-metragem. Agora eu estou começando a desenvolver meus longas. E eu realizei 4 videoclipes, né? Dirigi, roteirizei, montei e finalizei 4 videoclipes, que eu vou falar um pouquinho mais deles um pouco mais pra frente. Enfim, eu comecei a me interessar por essa área do audiovisual quando eu era mais novo, né? Assim, entre 12 a 13 anos, que eu convivia muito esse ambiente de locadora, assim, era um lugar que eu convivia diariamente, assim, toda semana, quase todo dia eu ia na locadora locar. Então, as minhas referências e o meu universo, assim, de cinema é muito desse ambiente de locadora e que foi criando minha formação. E talvez acho que por isso também eu tenho um apego também a esse cinema um pouco mais pop e talvez um pouco menos despretensioso. E acho que talvez nesse sentido eu tenha me apegado aos videoclipes, né? Que nessa mesma época, quando eu era mais novo, eu não tinha acesso à TV a cabo e eu não tinha MTV, VH1 e essas coisas. E aí a MTV Brasil começou a ter acesso livre, né? No canal, na TV aberta, né? Acho que isso foi em 2003, não lembro direito, 2003, 2004, por aí. E aí isso também me fez ter uma outra visão sobre esse audiovisual, né? Não só de cinema, mas também de consumir esses videoclipes. E era uma coisa muito clara, assim, eu ficar tardes e noites assistindo MTV, porque teoricamente acabou que era o único canal que eu consumia com essa idade. Então isso me influenciou muito, assim. E tantas referências, não só de videoclipe quanto de cinema, meio que se misturam no meu trabalho, né? Acho que o cinema influencia o videoclipe e o videoclipe influencia no que eu faço em cinema, né? Tem uma influência mútua. E tipo, essa estética mais pop, essa narrativa um pouco mais distorcida da montagem que o videoclipe tem, também eu tento colocar em alguns momentos nos meus filmes, né? O Nua por Dentro do Couro é um curta que eu realizei em 2014, que eu acho que foi uma forma de eu começar a tentar colocar essa linguagem de videoclipe dentro dos filmes, né? Tem uma cena no Nua por Dentro do Couro que é uma cena em câmera lenta, que ela é altamente cortada, né? Tipo, o ritmo dela é rápido e toca uma música chante, né? Que é uma cantora de hip hop, Ryan, eu não sei o nome, mas ela é uma cantora estadunidense e tal, mas é uma música pop e bem alegórica, assim, isso dentro do filme soa como um videoclipe. Então acho que ali foi uma tentativa de começar a me apegar a essa linguagem. E dentro do audiovisual, eu no começo, né, que eu comecei fazendo cinema, é muito diferente assim do videoclipe. O cinema ele é muito mais rigoroso e, como eu posso dizer, ele é um pouco mais intelectualizado e mais sério de certa forma, assim. E o videoclipe eu me sinto que eu consigo ter uma liberdade maior para fazer coisas que talvez no cinema sejam vistas com maus olhos ou às vezes até soe um pouco exagerado ou espalhafatoso demais, sabe? Acho que no videoclipe eu consigo ter uma liberdade um pouco maior criativa. Mas falando um pouco mais sobre minha carreira no audiovisual, eu, dentro desses 10 curtas-metragens que eu dirigi, tá o Nua por Dentro do Couro, O Membro Decaído, No Interior da Minha Mãe, Ruído Branco, Maria e Balada para os Mortos. E tem outros videoclipes. E dentro desses filmes, sempre tem uma presença muito forte da música, né? Eu sempre tive
uma atenção especial para a escolha da trilha e de como essa trilha entra dentro do filme. Porque eu acredito que essas trilhas têm um poder de trazer sensações, né, para o espectador. Por exemplo, no Membro Decaído, eu não sei se vocês assistiram, mas se vocês não assistiram esses filmes, tem todos no meu canal do Vimeo, que é Lucas Araújo, aí tem no canal do Vimeo, é tranquilo de achar. Mas no Membro Decaído, por exemplo, tem uma cena que toca Voyage Voyage, que também é uma música super clássica, de rádio e tal. E essa música interfere totalmente na narrativa do filme e cria momentos de impacto, né, sensorial e visual. Então, meu cinema sempre teve essa relação da música e da imagem, né? Não é uma coisa que está tão desassociada assim. Ou que eu fui me interessar a fazer videoclipe meio que do nada. Foi uma coisa que já vinha assim sendo trabalhada nos meus filmes. Só falando um pouco mais sobre essa cena do Membro Decaído, começa a tocar Voyage Voyage e é a cena ápice do filme, né? Que acontece um acidente do carro e tal. Mas essa música ela foi escolhida especialmente porque ela remete a fim de tarde, remete à nostalgia e essa música traz memórias afetivas, né, nas pessoas, nos espectadores. Então, tipo, é muito claro perceber quando as pessoas assistem um filme ela falar do Voyage Voyage ou citar essa cena. Porque ali a imagem junto com a música causa esse ápice de sinestesia ou de grudar na memória do espectador, sabe? Isso é muito importante para mim. Então acho que isso é só uma forma de entender que a música e o cinema também estão muito entrelaçadas no meu trabalho, e não só no meu trabalho, mas como diversos diretores, né? Nacionais e internacionais. Falando um pouquinho do que vem acontecendo no videoclipe no Brasil, é muito legal perceber a evolução que esses videoclipes tiveram, né? O meu contato com o videoclipe começou ainda quando teve essa abertura, né, da MTV Brasil, e aí eu comecei a ter esse contato mais forte. Mas é muito claro a diferença dessas produções e a evolução que essas produções têm tendo, né? Tem tido. Eu acredito que de 2010, 2011 para cá, os videoclipes nacionais, tipo, cresceram muito, assim, e eles estão cada vez mais mirabolantes e cada vez mais grandiosos, né? Não só pela técnica e tal, mas acho que pela ousadia dos artistas, né? Como a própria Pablo, a Anitta, o Criolo, o Emicida e vários outros artistas independentes que também estão fazendo desse videoclipe se tornar uma linguagem mais criativa e mais potente. Isso tudo fez com que essa estética, essa narrativa desses videoclipes nacionais mudassem. Então eu acredito muito que de 2010 para cá isso tem crescido muito e é cada vez mais fácil ver essa produção crescendo e cada vez mais fácil ver o quanto ela consegue ser inventiva e tão mais criativa às vezes que até o próprio cinema nacional, né? E eu acho que uma coisa também que teve esse boom foi a facilidade do acesso de conseguir estrear o clipe direto no YouTube, né? Porque hoje em dia as pessoas veem o clipe direto no YouTube. Então isso eu acho que deu um gás e deu um impulso para artistas independentes quererem cada vez fazer mais os seus videoclipes e não terem medo assim de não serem vistos ou não serem aceitos em canais de TV, né? Então tem essa coisa do YouTube meio que dá um acesso a um pouco mais essa liberdade democrática de assistir os videoclipes e tal. Porque furar essa bolha de ter que entrar no Multishow, de ter que entrar no TVZ, de ter que entrar na VH1, de ter que entrar no Canal Bis, de ter que entrar no MTV Brasil ou até outros canais mais internacionais e tal, é muito complicado, né? Porque tem que ter um contato, um e-mail, um convite. Então isso do YouTube meio que democratiza esse acesso aos videoclipes. E com isso tudo me fez realmente assim, eu percebi que eu poderia fazer esses videoclipes e que eu conseguiria também não só produzir eles de forma independente, mas também colocar a minha estética, o que eu penso sobre imagem, que é uma coisa que eu já venho construindo no cinema, né? E aí é daí que nasce essa minha vontade, né? De unir essas duas coisas. O meu processo criativo, ele é muito invasivo no sentido de o cinema invade o videoclipe e o videoclipe invade o cinema, como eu tinha comentado ali no começo. Então eu sou muito influenciado assim por cultura pop, né, no geral. E os meus filmes ele tem um apego mais a cinema de terror. Então, nos 4 videoclipes que eu fiz, eu
eu sempre tento colocar coisas que me remetem... Isso é uma coisa muito doida. Me remetem a alguma memória de algum filme que eu vi e que me impactou visualmente, sabe? Por exemplo, eu vou citar os 4 videoclipes que eu fiz, né? Que foi o Boy, da Butantan e da Only Fuego, o Fadinha, da Fraimes, o Pink Money, da Fraimes e o Sinal Fechado, do Getúlio Abelha. Todos esses clipes têm referências de cinema, porque eu acho que é uma coisa inevitável, assim, pra mim, porque é o que eu estudei, é o que eu trabalho e é o que eu venho fazendo desde sempre, né? Só isso que eu sei fazer da minha vida. Então, eu acho um pouco injusto eu ignorar tudo que as minhas referências e a minha vivência com cinema dentro dessa vertente audiovisual que seria o videoclipe. Então, eu sempre tento encaixar, geralmente, filmes que são mais agressivos ou que têm um apego com o cinema de gênero, de horror ou suspense, que é um gênero que eu trabalho também no cinema. Então, por exemplo, o The Boy, eu tentei fazer uma coisa meio Madrugada dos Mortos, do Jorge Romero, que é como se os zumbis estivessem invadindo a cidade de São Luís e a Butantan e a Butantan meio que se refugiam num shopping. E aí eu uso essa coisa mais urbana do Madrugada dos Mortos, do Romero, para tentar falar sobre essa invasão zumbi em São Luís, e tudo isso tentando transformar em uma coisa pop e uma coisa divertida visualmente, né? Não usar isso de forma terrorífica ou que cause medo, mas é pegar esse gênero de terror e botar ele de um jeito mais pop, mais lúdico e mais... como eu posso dizer, mais colorido, talvez. O Sinal Fechado, do Getúlio Abelha, que pra mim é o clipe que mais, assim, tem a ver comigo e é o que eu mais gosto, assim, tanto em termos de narrativa e também em termos visuais e de finalização. Eu acho o videoclipe muito bem acabado e finalizado. Ele tem várias referências de filmes dos anos 70 e 80. A gente usou Hellraiser, Elvira, The Rocky Horror Picture Show, Christine, O Carro Assassino. E isso eu digo, assim, para quem está assistindo a live e quem se interessar a fazer videoclipes, que é muito bom ter essa bagagem de repertório, né? Porque te ajuda a criar imagens mais potentes e sair do senso comum, sair do óbvio. Porque é muito fácil, assim, as pessoas pensarem, vou fazer um videoclipe, e aí vai para um lado coreografia, um cenário urbano qualquer, uma grade, umas luzes, ou vou gravar numa boate, ou vou botar o pessoal numa coisa meio urbana aqui, street. São ideias muito óbvias às vezes. E as pessoas e os próprios artistas acabam caindo nisso. Então o que eu sempre tento fazer é tentar, eu não digo que eu inovo, mas tentar trazer uma coisa diferente para essa produção, né? Então eu sempre tenho um apego muito forte, assim, dentro desse meu processo de criação, de tentar criar imagens que tem um impacto tão forte ou tão sensorial em quem está vendo, que ela crie uma ligação na memória das pessoas, sabe? Que essa imagem fique ligada na memória das pessoas. Então, para mim, é muito importante sempre sair do comum, assim. Porque, realmente, é uma produção que é mais rápida de se fazer, um videoclipe mais barato até e tal, mas eu não me sinto confortável em fazer o óbvio que todo mundo faz, sabe? Então, isso é uma premissa, assim, dentro desse meu processo, tentar fazer algo mais diferente possível dentro das possibilidades e dentro do orçamento que a gente tem. E também sempre respeitando o limite do artista ou do cantor que vai estar performando essa música, né? Porque eu também não posso colocar a minha ideia e impor a minha ideia sem respeitar, sem ter essa relação com o cantor e esse artista. Isso eu vou falar até um pouquinho mais pra frente, porque pra mim é uma coisa muito importante, assim. Toda vez que eu vou dirigir um clipe ou fazer algo desse tipo. Então, por exemplo, Sinal Fechado. Tem várias coisas que remetem a esses filmes e tudo mais. Há uma bagagem de repertório que é minha, mas acredito que cada diretor tem seu repertório visual e seu livro de referências ali dentro daquele videoclipe. E, por exemplo, no Sinal Fechado, uma coisa que eu sabia que ia impactar as pessoas e que era forte dentro do videoclipe é aquela cena que a gente tentou fazer uma coisa meio Hellraiser
ou o filme Brasil, do Terry Gilliam, que é aquela coisa dos fios puxando no rosto dele. Aquilo visualmente é muito simples de fazer e muito tranquilo de ser realizado, né, na hora da produção. Então eu sabia que era uma imagem muito potente, que eu conseguia criar uma ideia muito rápida e fácil de realizar, sem gastar muito, porque aquilo é fio de nylon com um plástico grudado no rosto e puxando, é aquilo. Não tem nada, e um fundo de tecido e iluminação. Então são ideias que elas têm um apelo visual muito forte, mas que são muito baratas de realizar também. Então isso é muito importante também dentro desse processo criativo, que é entender o que a gente pode fazer de mais interessante e mais legal dentro do orçamento que a gente tem. Então sempre tem que ter essa noção de direção quando vai criar o roteiro desses videoclipes, né? De não pirar tanto assim e tal, e ter noção do que você pode fazer com pouco, sabe? Outra coisa que é muito importante também nesse processo é um livro de referências. Eu sempre faço, pode perguntar até para todos os cantores que eu fiz, eu sempre faço um PDF, né, que o pessoal chama de mood board, que é pegar todas as referências visuais de cada cena, e aí eu pego imagem, desde imagem em qualidade péssima, desde frame de filme, desde alguma imagem de algum clipe que eu fiz, desde uma roupa que eu vi em algum desfile, essas coisas, e vou juntando nesse PDF. E aí eu vou fazendo cena 1, vamos supor, o de Fadinha, da Frames, aquela cena de abertura, que ela tá no quarto dela, que ela tá rasgando os tecidos e tem uns papéis laminados ali, vamos supor aquilo, eu botei ele lá no PDF, quero animais aparecendo no videoclipe, aí tinha foto do porquinho da Índia, de um papagaio, de um gato, e aí a ideia era que ela sempre soasse como a mulher gato do Batman do Tim Burton, né, que tem a Michelle Pfeiffer e tal. Então tinha frames do filme que indicavam tanto a expressão que a Frames tinha a fazer, quanto a direção de arte em volta. E também a pele, aquela coisa mais de látex preto brilhoso, que é a roupa da mulher gato no Batman. Então isso tudo vai ajudando não só a gente a criar o universo desse videoclipe, mas também a equipe de visualizar o que vai ser produzido ali, sabe? Esse PDF, esse moodboard de referências que tu vai juntando ali, tu vai surtando e vai juntando tudo que tu quer botar ali. Ele é realmente muito importante, porque ele consegue resumir o que tu vai ver no resultado final do videoclipe. Então é sempre bom fazer esse PDFzinho de junção de referências, né? Outra coisa que é interessante também fazer é um roteiro mais simplificado das ações que vai acontecer no videoclipe. Geralmente eu não tenho muito tempo assim para fazer esse roteiro, até porque como eu dirijo, monto e finalizo meus videoclipes até o momento, né, até agora, eu tenho muito controle assim do que eu quero fazer, mas às vezes para a equipe é bom, né? Esse roteiro e tanto próprio para o artista. Eu acho que eu fiz esse roteiro escrito apenas no videoclipe de Boy, da Butantan e da Fuega, porque era o primeiro que eu estava fazendo e eu estava um pouco mais inseguro. Mas geralmente eu prefiro pegar o PDF de imagens de referências e explicar cena por cena com a equipe toda, porque aí todo mundo já consegue entender, de uma reunião geral, né? Todo mundo já consegue entender o que vai ser realizado, o que vai ser feito na gravação final, no dia da gravação final, né? Quando for para produzir a mesma coisa. Então eu sempre tento explicar passo a passo para na hora da gravação não ter nenhuma surpresa ou algo que ninguém da equipe não sabia. Então é sempre bom essas pessoas estarem muito alinhadas. Agora eu vou gravar 2 videoclipes em janeiro e eu vou escrever o roteiro de um deles, né? Um roteiro mais escrito. Que eu acho que esse videoclipe ele é muito mais narrativo, assim, no sentido de ter início, meio e fim. Então esse eu vou escrever um roteirinho e tal, com as ações do cantor e as ações dos figurantes, porque esse videoclipe tem muitos figurantes e tem muitas ações dentro dela. Então acredito que nesse sentido seria legal ter um roteiro, mas obrigatoriamente não precisa ter assim. Isso é no meu caso, né? Uma coisa que é muito legal também desse processo é a hora da gravação mesmo. Porque geralmente o videoclipe são 1 ou 2 diárias no máximo, às vezes 3 quando tem um orçamento melhor, mas é muito importante toda a equipe, o próprio diretor, estar atento
ao que está acontecendo em volta, porque às vezes alguma ideia mirabolante ou algo um pouco mais bizarro ou mais doido de produzir não acontecer dentro do que vocês tinham programado na produção, o direção e a equipe de arte tem que estar mega atento às possibilidades que ele pode ter a partir desses problemas que acontecem na gravação. Então, às vezes, para mim é até mais interessante quando acontecem esses problemas, porque eu consigo ter surtos criativos dentro do set que conseguem me ajudar a às vezes ver tal ideia ou ver tal cena de outra forma, sabe? Às vezes uma luz que a gente tinha planejado não tem, às vezes um figurino não ficou legal no cantor, na cantora, às vezes é um objeto de arte que geralmente eu exagero muito, é um objeto de cena, de arte, às vezes não chegou, não veio e era essencial dentro da gravação. Então sempre tem que estar atento a essas mudanças que podem acontecer no set, porque às vezes elas podem até potencializar o videoclipe ou tu consegue ter às vezes surtos criativos que conseguem até melhorar essa cena, né? Às vezes não, às vezes tem que fazer do jeito que tem que ser e às vezes a gente não fica tão satisfeito assim, né? Por exemplo, o videoclipe de Fadinha da Frames foi um videoclipe muito dificultoso assim pra gente fazer, porque sendo sincero, assim, a gente não tinha um orçamento grande, a gente só tinha R$2.000 para fazer tudo e geralmente as pessoas quando assistem um filme não acreditam que aquele clipe foi feito com R$2.000 e uma equipe enorme, mas enfim, a gente não pagou a equipe e tudo mais, mas tudo aquilo era uma forma de criar um portfólio e de criar uma cena, né, de videoclipes dentro da cidade do Maranhão. Essa foi a nossa intenção, né? E de às vezes também furar essa bolha de videoclipe maranhense ser visto só no Maranhão. Esses clipes que eu fiz eu sempre tento deixar eles tão bem finalizados e tão com impacto visual tão interessante e forte que eu sei que eles conseguem fugir dessa bolha de ficar só dentro do Maranhão. Isso é muito importante para mim, sabe? Porque eu acho que além da repercussão dentro do Maranhão, é muito mais legal também a gente ver que a gente consegue atingir outros lugares, sabe? Porque às vezes eu penso que as pessoas pensam muito pequeno, assim, dentro da cidade e eu não, assim, eu sempre tento pensar o maior possível e a maior forma que a gente pode alcançar com esses videoclipes. Então, é muito importante mesmo, assim, também não pensar de forma pequena, sabe? Entender que você está fazendo um material audiovisual que pode atingir qualquer pessoa de vários lugares e não se afundar nessa pequenez ou nessa de a gente não tem orçamento suficiente, a gente não tem uma câmera tão boa. Não, dá pra fazer muita coisa legal com muito pouco orçamento, sabe? O videoclipe de Fadinha na real, os 4 videoclipes que eu fiz tiveram orçamentos baixíssimos. Então esses 4 clipes é uma prova assim de que de fazer muita coisa legal com pouco e com uma equipe que acredita no projeto e que é criativa ao mesmo tempo. O que eu estava falando, né, do momento da gravação. Então é muito importante esses problemas que acontecem, você saber manobrar essa coisa e ter sintonia com a equipe, da equipe entender o que está sendo produzido ali, porque é um erro muito comum de tipo as pessoas gravarem um videoclipe ou um próprio filme, um curto, uma longa-metragem, e a equipe não se entender enquanto estética, enquanto narrativa, enquanto visual. E isso é um grande problema, assim, porque isso afeta no resultado final do clipe. Quando a equipe ela tá alinhada e todos sabem o que vai ser realizado e todos entendem e já viram aquelas referências que vão estar ali desse videoclipe, o resultado maior é muito mais interessante e mais bem realizado, sabe? Porque não é uma realidade ou não é uma cena que as pessoas desconhecem ali no momento da produção. E outra coisa que é muito legal de ter também é essa relação com o cantor, né? O diretor, assim, ou a diretora dos videoclipes, não só o diretor, mas quanto a equipe, sempre é bom ter uma relação, antes de tudo, com o cantor. Isso é uma coisa que eu prezo muito, assim. Todas as pessoas que eu trabalhei nos videoclipes acabaram se tornando meus amigos, porque a gente tinha uma relação tão íntima dentro, tanto na pré-produção, quanto na produção, enquanto na pós-produção do videoclipe, enquanto no lançamento, que acaba que a gente virava amigo, assim mesmo, sabe? E essa fusão entre direção e o artista musical que vai estar no clipe é muito interessante para ter um respeito mútuo ali de convergências criativas, né?
de tipo, eu saber até onde eu posso ir no meu limite criativo e de criação dentro desse videoclipe e até onde esse artista também pode ir para não ter conflitos estéticos mesmo. Porque é uma coisa muito comum acontecer no audiovisual, não só no videoclipe, mas no curta-metragem, no longa-metragem, em publicidade e tudo mais, é ter esses atritos de interesses criativos, entendeu? E estéticos. Então, para mim é muito importante, antes de tudo, de eu começar um projeto, é eu entender que artista eu estou trabalhando, ver tudo que ele já produziu, analisar Instagram, analisar as postagens, eu analiso tudo assim, para entender que tipo de imagem ou que tipo de roteiro ou videoclipe esse artista pode me entregar enquanto diretor e enquanto eu diretor, posso entregar para esse artista, né? Nunca pode ter uma invasão de modo ruim nesse sentido, né? Por exemplo, um exemplo legal do Getúlio Abelha, né? Porque o Getúlio Abelha é um cantor que está crescendo bastante, ele é super surtado, ele é muito doido, assim, nas ideias. E isso foi uma coisa que me interessou desde o começo, assim, em trabalhar com ele. Porque eu sabia que a gente junto ia sair uma coisa massa e que a gente ia se confiar nas nossas ideias, sabe? Então, antes de tudo, se for um artista mais famoso ou não tão famoso ou algo do tipo, isso é muito legal, assim, para mim isso é muito importante ter uma relação com esse cantor. Isso também, novamente, influencia no resultado final, influencia na sinceridade que essas imagens e que esse videoclipe vai ter, sabe? É péssimo para mim, enquanto diretor, fazer um trabalho que eu não consiga criar dentro da minha própria visão de cinema e de imagem, o artista me bloqueando, sabe, do que eu posso criar, e ao contrário, eu bloqueando o próprio artista, né? Então, para mim é muito importante ter essa interação, antes de tudo, antes de orçamento, antes de saber até que música eu vou trabalhar, acho que tem que ter bater, né? Bater essa cabeça com o próprio artista. O Getúlio Abelha foi uma forma muito legal do que aconteceu. A Frames, a Butantan, a Fuego, todo mundo, tipo, meio que acabaram se tornando meus amigos, assim, sabe? E até hoje a gente conversa sobre tal clipe que saiu, como a gente quer o próximo clipe. Então isso também ajuda a gente a pensar até os próximos projetos que a gente vai fazer. É muito legal também entender as diferenças, né, que acontecem dentro de um set de videoclipe e dentro de um set de curta-metragem ou de longa-metragem. Eu sempre falo que para mim é muito mais divertido fazer um videoclipe, e eu acho que é por isso que nesses últimos 3 anos eu não venho fazendo filmes meus, né, mas eu venho fazendo videoclipes, né, eu já fiz 4 videoclipes de 2017 até 2020. E eu me sinto muito mais livre e muito mais empenhado em fazer um clipe, porque eu não sei, às vezes o cinema ele é muito rigoroso, ele tenta ser muito realista, ou ele tenta ser muito intelectualizado, e isso pra mim já tava me deixando muito mal, assim, enquanto eu fazia cinema. Porque eu gosto mesmo, assim, as minhas referências são de cinema de horror, e é um cinema exagerado, e às vezes é um cinema muito marginalizado pela crítica e pelos festivais, né, e pelo público em geral. Geralmente o pessoal vê o cinema de horror como um gênero menor, e pra mim não é assim, sabe? No gênero de terror e de horror eu consigo criar imagens tão potentes quanto qualquer outro gênero, assim, eu consigo pegar essa realidade e transformar ela em uma coisa, assim, tão irreal que eu consiga falar de temas tão politizados quanto um filme de drama, ou tão socialmente engajados quanto qualquer outro tipo de filme. E isso dentro do videoclipe, eu consigo ter mais liberdade ainda, porque no clipe eu não preciso me levar tão a sério enquanto discurso ou enquanto montagem, decupagem, ou enquanto o espectador crê que aquela realidade existe e que ela está convencida naquela realidade. No videoclipe eu posso surtar real, assim. E tipo, falando sério, acho que todos esses 4 videoclipes que eu fiz são surtos criativos, assim. Tipo, São Luís invadida por zumbi, Frames num casulo de gosma que nem Matrix, Frames em cima de um teto de um prédio gigante no L ponto
com uma asa enorme que a qualquer momento um vento podia bater e ela podia cair ali daquele prédio. Pink Money, ela toda melecada de gosma e tudo mais. Sinal Fechado, que é um mega drama de horror, assim, e que tem cenas visuais muito elaboradas e visualmente belas, assim. Então todos esses clipes foram surtos criativos que eu não consigo ter, talvez, no cinema. Porque às vezes eu acabo me prendendo a um roteiro, a uma realidade, ou que tal crítico vai achar, ou se você aceita em tal festival. Isso até é um erro meu. Mas com o videoclipe eu acho que eu aprendi a não me prender a tanto a esse sistema do que é aceito, né, dentro da Cinemateca e não sei o que mais. Então eu acho que esses videoclipes me deram uma liberdade maior para fazer o que eu acredito, assim, que são cenas de exagero, que são cenas de escatológicas, e acho que cada vez mais com esses videoclipes eu acho que eu consigo colocar cada vez mais sangue, colocar cada vez mais monstros e colocar cada vez mais essas coisas que me perturbam na minha cabeça e vomitar dentro desses filmes, né? Então é isso. Outra diferença também do cinema para videoclipe é o set. É um set muito mais tranquilo. É um set, ele é mais rápido no sentido de a gente tem que gravar o máximo que a gente consegue em menos tempo possível, porque realmente o orçamento sempre é muito pequeno. Mas com a equipe é muito mais divertido, sabe? E uma coisa também que facilita muito o videoclipe é não ter som direto. Eu não digo que todos os clipes não tem som direto, alguns têm, né, quando tem cena mais narrativas e tal. Mas não ter som direto também facilita muito a agilidade dentro do set do videoclipe. Então tem várias coisinhas que são diferentes, né? E a coisa do videoclipe que me incomoda um pouco é essa coisa de ter que ser muito rápido, assim, pra gravar, pra editar, pra finalizar e pra lançar. Geralmente os cantores, os artistas, eles querem que seja tudo muito assim, ó, tu grava, edita e lança. E isso é um pouco complexo, porque a finalização de videoclipe, ela é bem mais minuciosa e mais detalhada. Eu sou muito chato com finalização e com cor e com créditos e tudo mais. Então essa agilidade que o videoclipe pede, quase de um ritmo de publicidade, né? Isso me incomoda um pouco, mas é a realidade que tem, né? É o orçamento que tem, é o tempo que tem. Geralmente o cantor quer lançar o videoclipe com a música junto, os dois lançamentos juntos, o que é uma estratégia de lançamento bem legal. Então isso acaba meio que tendo uma agilidade assim nesse processo de finalização. E querendo ou não, o videoclipe também está muito ligado com publicidade. Não digo que cinema não é videoclipe, nem videoclipe não é cinema, mas o videoclipe ele está muito ligado à publicidade porque é uma forma de potencializar a música, né? Então, querendo ou não, a vertente dele também vem dessa coisa mais publicitária, que é de vender essa música da melhor forma possível e para que público-alvo você está direcionando essas imagens desse videoclipe, né? E é importante saber que esses videoclipes também eles conseguem impactar tão mais estilos de vida ou moda ou jeito de se vestir ou jeito de se comportar às vezes que os filmes e que cinema, né? Tem vários videoclipes que mudaram assim a cabeça dos jovens, não só jovens, mas enfim, várias faixas etárias de idade. Um exemplo agora que está acontecendo é essa questão do K-pop, né? O K-pop ele está não só as músicas, mas com os videoclipes, está interferindo muito na forma como os jovens se comportam e na forma como os jovens se vestem ou se adereçam, né? Então, é muito importante, assim, entender que esses clipes têm um impacto na sociedade, assim, e cultural e outro exemplo também é a Billie Eilish, né? Agora eu lembrei, porque, por exemplo, a minha irmã, a Maria Alice, que é bem mais nova, e eu fico tentando analisar o que ela consome dentro desse meio audiovisual de videoclipe. Então ela consome muito Billie Eilish, K-pop e Melanie Martinez. E isso interfere muito no modo como ela se comporta. E para mim é mais fácil entender isso observando o exemplo da minha irmã, né? Tipo, o jeito que ela se veste, as coisas que ela fala, as coisas que ela consome, de audiovisual no YouTube e tudo mais, isso interfere muito assim no modo que ela é.
E talvez eu também, os videoclipes que eu consumo, também interferem o modo como eu falo e como eu me comporto, só que eu não consigo perceber tão claramente porque eu não estou vendo de fora, né? Mas esse exemplo da minha irmã é um exemplo muito claro que eu acho que está acontecendo com vários shoppings, não só do Brasil, mas do mundo, né? E eu acho que a gente consegue entender até, talvez, o modo como essa produção de videoclipe impactou o audiovisual no Maranhão. No Maranhão a gente está tendo um boom de videoclipe que eu fico muito, muito feliz, assim, de ver que cada mês está saindo dois videoclipes, um melhor que o outro, e de diretores cada vez mais novos que a gente não conhecia. E essa produção de videoclipe é uma ponte para fazer um curta, é uma ponte para fazer um documentário, é uma ponte para fazer um longa-metragem, é uma ponte para fazer uma publicidade. Eu sinto que o videoclipe é uma porta de entrada para vários realizadores audiovisuais que às vezes tem medo de se aventurar, talvez no cinema e tal. Mas é muito massa, assim, perceber, por exemplo, no Maranhão a gente tem nome como o Domingos, tem nome como o Arthur Rosa, Tássia Du, a Jéssica Lawane, que também vão estar na Masterclass. Ixi, tem tanta gente. O Jefferson Carvalho, que é um cantor que faz próprios clipes. A Frames também agora, que está fazendo seus próprios clipes. Nossa, tem vários diretores que estão aparecendo. O Gabriel Sebastian também, que é um cantor que faz seus próprios clipes. Isso faz com que as pessoas se interessem mais por esse meio audiovisual e é realmente uma porta de entrada para outras vertentes, né, desse cinema. Então eu fico muito feliz com o que está acontecendo no Maranhão, né? E assim, os videoclipes maranhenses não perdem em nada assim de qualidade para clipes do eixo, né, do eixo Rio-São Paulo e de grandes capitais. Tanto que é legal perceber que artistas grandes de fora estão vindo para cá para fazer os seus videoclipes. Né? Por exemplo, o exemplo do Sinal Fechado do Getúlio Abelha é um desses. O Getúlio nasceu no Piauí, mas mora em Fortaleza, mas ele saiu de Fortaleza só para vir para São Luís para gravar aqui com a gente, porque ele acreditava no nosso potencial e acreditava também no que ele já tinha visto dessa produção maranhense, né? Então é um berço de videoclipe o que está acontecendo no Maranhão. E é legal perceber que o clipe do Getúlio foi uma porta também de entrada para eu acessar outros artistas grandes que eu sempre quis trabalhar. Então eu estou tendo contato com vários outros artistas depois dessa quebra de barreira que o Getúlio teve, né? De vir aqui gravar. Só aqui em São Luís com a gente, fez outros artistas perceberem também que é possível eles fazerem isso. Agora em janeiro mesmo, a gente vai estar trabalhando num videoclipe de um artista que eu gosto muito, eu sempre quis trabalhar. E é massa perceber que todo o esforço que eu tive nesses 4 videoclipes tá tendo um resultado muito legal e que eu tô conseguindo crescer nessa área, né? E que as pessoas estão apostando na gente e que as pessoas não veem, não só eu, mas como a equipe que trabalha comigo e o próprio Maranhão, como um berço de potência criativa e qualidade estética e visual, né, dentro dessa área do videoclipe. Eu ouso dizer até que o videoclipe maranhense é bem mais desenvolvido e bem mais interessante e bem mais moderno do que o cinema do Maranhão. Às vezes eu acho que o cinema do Maranhão ainda é muito calcado em temas um pouco já batidos e às vezes não tem um apelo visual e de fotografia tão interessante quanto poderia ter. Que isso é uma coisa que os diretores de videoclipe já têm, porque como eu digo, o videoclipe é uma coisa muito voltada para a publicidade. Então os diretores, tanto o fotógrafo quanto quem finaliza, quem monta, é muito detalhista em cada coisa que está no quadro, porque isso grita na tela, né? Então eles têm muito mais cuidado visual dentro desse cinema. Por isso que eu acho legal até estar tendo esse boom de videoclipe, porque talvez interfira na produção de longa-metragem e de curta-metragem, né? Porque esses diretores provavelmente vão acabar fazendo seus filmes e é muito legal que eles tenham esse cuidado tanto no videoclipe, que é uma coisa que tem que ter muito cuidado de todos os detalhes, de pele, de cabelo, de tudo, e que consiga levar isso também para o longa-metragem e para o curta-metragem, que é uma coisa que eu sinto falta assim, no cinema maranhense, é ter esse apreço com a finalização, né? Apreço de fotografia, apreço de correção de cor, de até dos créditos dos filmes mesmo. Então acho que o videoclipe pode trazer essa mudança aí para o nosso cinema.
Falando de detalhes que um videoclipe pode ter, por exemplo, eu fiz videoclipes de drag, né? Então a coisa da drag é uma coisa que tem que ser muito perfeita, assim, na maquiagem, no cabelo, no figurino, porque ele exige isso, né? O clipe exige isso. Então ter cuidados, ter cuidado não só nos clipes de drag, mas em todos, por exemplo, no do Getúlio também, com suor no cantor, com como esse cabelo tá, como esse figurino tá. Então, cada olhada tem que ser muito minuciosa para evitar defeitos que gritam na tela, né? Até porque as câmeras hoje em dia elas são mega HD, então tudo isso grita muito na tela. Então é sempre bom ter essa noção assim de cuidar de cada detalhe que vai aparecer na imagem e de como esse cantor e de como essa narrativa e de como esse visual vai aparecer na tela, porque realmente isso é muito importante e isso é o que conta, né? No final das contas. Não digo isso para todos os tipos de videoclipe, né? Tem videoclipes que são mais documentais, tem videoclipes que tem um pouco mais de liberdade nesse sentido de não ter tanto apreço, no sentido de tipo, ter que ficar tudo perfeito e tal. Então depende do videoclipe, né? Eu digo os que eu trabalhei, esses clipes que eu trabalhei, a música e o próprio cantor necessitava de um cuidado exagerado até, de pele, de cabelo, de figurino, de tudo, porque as músicas que eu trabalhei são para um lado mais pop, né? E esse público mais pop está muito ligado nisso, né? Porque é um público que consome muito videoclipe internacional e que são padrões altíssimos. Então, eu e a minha equipe, a gente sempre tem muito cuidado nesse sentido, né? Dentro do videoclipe, é legal perceber também que tipo de equipe pode estar num videoclipe. Eu vou falar mais ou menos como eu divido a minha equipe, né? Até o momento eu não trabalhei com orçamentos grandes, então geralmente a nossa equipe foi formada por pessoas que se interessam por audiovisual, amigos e pessoas que a gente consegue entender que tem uma afinidade, né, com tal música ou com tal cantor. Então, geralmente eu me divido em direção e roteiro, que eu faço, em montagem, eu também faço, produção, e geralmente o produtor tem um ou dois assistentes com ele, porque como o videoclipe tem pouco tempo, o produtor ele consegue agilizar muita coisa, né? Tanto de alimentação, quanto de objeto de cena que tem que pegar, quanto de horário, isso é muito importante. Ainda não trabalhei com assistente de direção dentro do videoclipe, mas outra cargo que é muito importante no videoclipe e para mim é um dos mais importantes são dois, que é a direção de arte e o diretor de fotografia. A direção de arte a gente tem no mínimo 4 pessoas trabalhando com a gente, né? Por exemplo, acho que no clipe do Getúlio e no Fadinha da Frames foram mais, acho que teve 6 pessoas. Além do diretor de arte, né, que é o que direciona todo mundo, a gente teve 4 ou 6 assistentes de arte. E esses assistentes de arte, às vezes, são as pessoas mais importantes do clipe, que é quem agiliza o cenário, quem agiliza os objetos de cena, quem agiliza a composição. Então, os diretores de arte e os assistentes, para mim, assim, dentro dessa hierarquia de videoclipe, são as pessoas mais importantes dentro do set. E logo em sequência vem o diretor de fotografia ou a diretora de fotografia, né? Que geralmente a gente trabalha com um diretor de fotografia ou um ou dois assistentes. No clipe do Getúlio só foi um diretor de fotografia e um assistente. E foi bem puxado, porque a gente gravou o clipe em 24 horas e a gente tinha uns 4, 5 cenários para gravar em 24 horas. Então essa equipe ter vários assistentes agiliza a gente nesse processo, sabe? Então, cada vez que o clipe tem mais cenas, mais elaborado, mais objetos de arte, mais ideias mirabolantes, mais assistentes de arte e mais assistente de fotografia ele vai demandar, porque isso acarreta no tempo de montagem de cada cena. E esse tempo de montagem não pode demorar muito, assim, porque senão influencia em toda um cronograma de gravação, né? E aí acaba que alguma cena fica de fora, acaba que um plano fica de fora. E isso atrapalha muito no processo final e no resultado final do clipe. Outra
outros cargos que são bem interessantes também dentro do videoclipe é uma assessoria de imprensa legal para quando ele sair, porque é muito importante não só ter essa garra de fazer o clipe, mas também é muito importante saber divulgar esses clipes. E eu sinto que muitas pessoas não conseguem divulgar tanto esses clipes, e clipes muito bons acabam morrendo com 5.000 views ou 10.000 views, sabe? Tem como sim ter uma maior diversificação de divulgação desses videoclipes. E é muito importante entender como divulgar esses clipes. É sempre bom ser insistente, é sempre bom mandar para as pessoas certas e ter contatos. Sempre que lançar um videoclipe, ter uma rede de contatos que tu consiga fazer com que esse clipe rode mais e que não morra ali, que aquele esforço todo da equipe morra ali em poucos views e tal. Que eu sei que é uma coisa muito... É um pouco fútil eu estar falando disso, mas é uma coisa muito importante, assim, tanto para o cantor, tanto quanto para o reconhecimento da equipe, né? Então esses videoclipes que eu fiz sempre foi uma troca muito mútua, assim, de entender que a gente que sempre foram produções independentes e coisas que a gente acreditava, né? Enquanto imagem, enquanto tentativa de impulsionar essa cultura e essa vertente de videoclipe do Maranhão. Sempre foi essa a tentativa mesmo, assim. Então é muito importante a gente saber que o videoclipe é bom para o cantor, porque vai estar ali divulgando o trabalho dele e tal, mas também é muito bom para a equipe que vai estar com ele, né? Uma forma de falar isso é, por exemplo, esses 4 videoclipes que eu fiz já tiveram vários acessos e várias pessoas importantes já viram esses videoclipes e vieram entrar em contato comigo para fazer os videoclipes dele, que são pessoas que são muito fãs e sempre quis trabalhar. Então é muito importante entender que tem essa troca mútua de reconhecimento mesmo, sabe? Isso é muito importante, assim, de se ter. Acho que é um pouco isso, assim. Não vou me estender muito, que acho que tá até passando já do horário, mas uma dica que eu dou, assim, sempre é não se limitem ao orçamento que você tem e não como eu posso dizer, se sinta inferior por não ter conseguido tal fotografia ou tal visual que você fez nos seus primeiros videoclipes. É assim, gente, assim, cada clipe que você for fazendo, ou filme, ou qualquer coisa de audiovisual, você vai amadurecendo o seu repertório, vai amadurecendo suas ideias, vai ficando mais exigente a cada um, e a cada clipe, a cada produção, e tu vai ver que isso vai crescendo e que cada clipe assim vai melhorar. Pra mim é muito clara a evolução, desde Boy, que eu fiz, até o clipe de Sinal Fechado, de Getúlio Abelha. Depois, enquanto vocês estão assistindo esses videoclipes, essa masterclass, assistam os clipes antes, porque aí vocês vão conseguir compreender melhor o que eu tô falando, assim. É muito claro, ver o Boy, da Botantã e da Fuego, e ver o Sinal Fechado, de Getúlio Abelha. Teve uma evolução ali, porque eu fui entendendo os problemas que aconteciam no set, eu fui entendendo como eu consigo finalizar melhor, como eu consigo fazer a cor melhor, qual câmera é melhor, que pessoas da equipe eu vou conseguir chamar para ter um resultado final melhor, porque isso é muito importante, ter uma equipe que não é só que tu confia, mas que também eles consigam entender que tipo de imagem você quer criar. Isso é muito importante, essa sintonia equipe. Então eu acho que é isso, assim, que eu dou de dica. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais tarde vai ter a exibição dos meus videoclipes no Maranhão na Tela Lab, e também de noite vai ter um debate sobre esses videoclipes, que aí eu acho que na Masterclass eu não consegui falar muito sobre tipo Boy, Fadinha, Pink Money e Sinal Fechado. Eu não consegui falar muito detalhado sobre cada um, mas eu acho que no debate, o debate vai ser focado em cada clipe, né, mesmo. Então eu acho que eu vou conseguir falar melhor sobre essas coisas no debate que vai ter logo mais tarde. E é isso, muito obrigado pelo convite, espero que vocês tenham gostado dessa breve conversa, né, dessa breve Masterclass. Eu tinha várias outras coisas para falar, mas infelizmente não vou tomar muito tempo. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar nas minhas redes sociais, que eu super respondo. E quem tiver interesse de estar com a gente em algum set de videoclipe, só falar também, porque o que mais a gente quer assim, são pessoas interessadas em estar nesses equipes, porque quanto mais equipe melhor pra gente, sabe? Então, quem quiser estar junto, é só dizer que a gente está sempre aí gravando
e fazendo produções, e é sempre bom conhecer pessoas novas e que consigam seguir essa carreira aí no audiovisual. Muito obrigado pelo convite, espero que vocês tenham gostado.